Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no terceiro domingo da Quaresma. A palavra de Deus nos convida à conversão. E na Quaresma, a vida de conversão, além dessa transformação interior, deve também ter repercussões sociais. Daí vem todo o tema da campanha da fraternidade, que nos ajuda um aspecto social. Nós temos muitos, mas sempre a igreja escolhe um deles também para ser um momento de reflexão sobre um aspecto. Nesse ano é fraternidade e educação. Na introdução do tema da campanha da fraternidade, fala o seguinte: Quaresma é tempo favorável para a conversão do coração. Converter-se é também sair do individualismo, romper com a indiferença, vivendo a solidariedade em diálogo e como compromisso de amor. Coração transformado pelos exercícios espirituais que nos conduzem à celebração da Páscoa de Jesus Cristo. Um convite à transformação interior que tem incidências concretas no cotidiano. Ou seja, durante esse tempo em que nós olhamos a nossa vida, fazemos a nossa confissão, quantas situações nós temos de indiferença, de maldade, de malícias, também de não nos preocuparmos uns com os outros e também muitas vezes dividir a igreja com nossas opiniões, nossas ideias. E a campanha da fraternidade vem dizer uma das questões também que temos que ver, que é um caminho também muito importante sobre a questão da educação de qualidade, de valores, que leve a pessoa a viver com dignidade e também a olhar para o mundo com os olhos de quem vê a importância do ser humano e da vida humana. Fala com sabedoria, ensina com amor. É o tema, o lema da campanha da fraternidade desse ano, sobre educação, 40 anos depois, que nós criamos na Igreja do Brasil a Pastoral da Educação, que, claro, sempre a igreja esteve presente na educação, mas que nos faz pensar sobre essa nossa responsabilidade. Portanto, no meio de um mundo que vai mudando, a educação vai sendo apenas uma questão financeira e econômica e não a vida humana e o ser humano, nos faz pensar muito sobre tudo isso e sobre essas realidades que nós mais velhos vivemos no passado, uma outra maneira de pensar a educação e hoje apenas uma questão econômica que vale, e que quer uma disputa simplesmente de lucro. E muitas vezes falta esse aspecto do ser humano e da vida humana. Nem todos, é claro, não se pode realmente colocar para todo mundo da mesma forma, mas seria um bom momento de pensarmos sobre isso. A Quaresma é tempo de conversão. E essa conversão deve ser essa transformação interior, voltar ao nosso batismo, e supõe também atitudes concretas, externas da nossa vida, de nos arrependermos, voltarmos à comunhão com as pessoas, à unidade, a quem nós ofendemos, a quem nós muitas vezes blasfemamos, tantas situações que nós erramos ou roubamos também e atrapalhamos a vida de muita gente com nossos pecados. E além do perdão que nós pedimos, também temos que ter alguma atitude concreta, no caso, aí com relação a quem fez o mal, de saber como ressarcir tudo isso, ou então também lembrar, o caso da educação, que é uma coisa social que vai além da pessoa, vai para uma sociedade, uma comunidade, supõe também essa nossa preocupação em trabalhar por isso. Portanto, nas reflexões sobre o tema da campanha da fraternidade, pensemos nessa nossa responsabilidade, não nos deixando levar por tantas pessoas que querem apenas dividir, que são insatisfeitas consigo mesmas e não sabem também valorizar, e colocar no seu devido lugar a questão social, que é uma consequência da vida de conversão, para que haja um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. O cristão que se converte, que dá passos de conversão, de Páscoa em Páscoa, até a nossa Páscoa definitiva, de poder fazer, realmente deixando rastros luminosos por onde passa e naquilo que faz. E são sugestões que a cada ano nos são apresentadas, que nesse ano é a campanha sobre a educação.
E nesse terceiro domingo da Quaresma, caríssimos amigos e irmãos, nos fala para que nós olhemos os acontecimentos e nos sintamos chamados à conversão, à mudança de vida. No Evangelho de Lucas, esse ano C, é Lucas que nós estamos ouvindo, e a leitura nos fala hoje, nesse final de semana, sobre a importância de ver os acontecimentos e não julgar os acontecimentos como castigo para as pessoas, mas que nós pensemos em mudar de vida. Vieram até Jesus trazendo notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com dos sacrifícios que ofereciam. Ou seja, algo abominável na visão dos judeus, que o sangue é a vida, né? Essa maneira de pensar também semítica. E Jesus fala, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que os outros, porque sofreram tal coisa? Tem que pensar aqui em converter-se, que nós vamos morrer também, e muitas vezes esquecemos que nós somos mais pecadores do que aqueles com os quais aconteceu isso. E não é esse acontecimento como se fosse um castigo pelos pecados, mas lembra justamente para nós a importância de mudarmos de vida. E ainda fala de um outro desastre, fala aqueles 18 que morreram, uma da torre de Siloé caiu sobre eles. Eles foram castigados, eram mais culpados que os outros? Não, não eram mais culpados que os outros. Mas nós vamos morrer do mesmo modo se não nos convertermos. Portanto, o começo do Evangelho fala muito disso, de olhar os acontecimentos, que os desastres que acontecem com os outros não é porque são piores do que nós, são acontecimentos que são pelas várias circunstâncias da natureza ou da construção, das imprudências humanas, mas que devem nos chamar a atenção para que nós nos convertamos. É essa a missão, né, que o Senhor coloca em nosso coração, ou seja, de converter-nos. E nos dá tempo para isso. E aí na segunda parte do Evangelho fala bem disso, ou seja, que nesse chamado à conversão, ele conta uma parábola. O homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. E disse ao vinhateiro, já são 3 anos que eu venho procurando figos nessa figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra, né? Porém, ele respondeu, vou deixar mais esse ano, vou cavar em volta, colocar adubo, quem sabe dar fruto, senão de corta. Somos chamados à conversão, à mudança de vida, como fala a primeira parte do Evangelho. E, consequentemente, a mudar de vida supõe produzir frutos. Frutos de vida eterna, de entendimento. Somos chamados a dar frutos. E, muitas vezes, nós nos perguntamos, será que entre o ano passado e esse ano nós demos alguns frutos, ou nós vimos essa ação de Deus em nossa vida, nos fazer ainda mais pessoas que construam, são pontes, fazem pontes, trabalham pelo próximo, ajudam os outros, passam fazendo bem? Ou passamos dividindo, separando, falando mal dos outros, sendo intolerantes, né, matando as pessoas, tantas situações que existem, as mais variadas. O Senhor nos dá sempre um tempo. Vamos cavar em volta, vamos colocar adubo, ou seja, essa preocupação da evangelização, da missão, do carinho de Deus, de nos dar tempo e nos ajudar, aí nos dar força com adubo, toda a questão da água vai ser colocada em volta, para podermos dar frutos. Tudo aquilo que a igreja faz para todos nós, de iluminação, de catequese, de pregação, tudo que Deus nos proporciona enquanto tempo de conversão, é como se fosse cavucar em volta, colocar adubo, aguar, ou seja, ter o carinho para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos viver uma vida de homens e mulheres novos, para que nós aproveitemos cada instante da nossa vida para essa vida de transformação, fazendo o bem às pessoas, olhando o mundo de outra maneira, de outro jeito. Portanto, tempo da Quaresma, tempo de conversão e tempo de, através desse grande retiro espiritual que é a Quaresma, sermos adubados, sermos acarinhados por Deus para podermos frutificar em frutos de vida nova. E as leituras, meus irmãos e irmãs, falam dessa experiência com o Senhor,
experiência com Deus dentro da nossa caminhada, não é? E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, vemos que os acontecimentos nos ajudam a perceber esta ação de Deus. São Paulo aos Coríntios fala que os nossos pais estiveram debaixo da nuvem, toda aquela questão da nuvem que nós ouvimos a semana passada. Todos passaram pelo mar, toda a questão do mar vermelho, todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem pelo mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, né? Dentro da questão do maná, beberam da mesma medida de bebida espiritual, bebido com rochedo espiritual. Tudo isso olhando todos os aspectos do Antigo Testamento. Mas, porém, fala que esse rochedo era Cristo. A interpretação em tudo isso é que era Jesus Cristo prefigurado ali, né? No entanto, fala que a maioria desagradou a Deus e morreram, ficaram no deserto. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim que não desejemos coisas más, como fizeram no deserto. Ou seja, que nós, meus irmãos e irmãs, esses fatos aconteceram para servirem de exemplo para nós, né? De tal forma que nós não murmuremos, como alguns deles murmuraram, né? E foram mortos pelo anjo exterminador. Portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que o Senhor nos dá de podermos vivenciar cada vez melhor a nossa vida e fazendo a experiência de passarmos pelas várias experiências de encontro com o Senhor, temos uma vida transformada e mudada. E essa experiência com o Senhor, nós escutamos a leitura primeira do livro do Êxodo, que Moisés, enquanto apacentava o rebanho do seu sogro, ele teve um encontro com o Senhor. Viu a sarça ardente, se aproximou, aí justamente Deus o chamou, Moisés, né, tira a sandália, essa terra santa, e eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Né? E eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e eu vi o seu clamor. E aí, então, envia Moisés para ser aquele que vai buscar esse povo em nome de Deus. Não é? E pergunta, qual é o seu nome? Quando me perguntarem quem mandou fazer isso, eu sou aquele que sou. E assim responderá aos filhos de Israel, eu sou, enviou-me a vós. Não é? Portanto, este meu nome é para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Moisés recebe essa missão de ser aquele que vai conduzir o povo de Deus do Egito para a Terra Prometida. Sabemos que ele não chegará à Terra Prometida, mas vai conduzir dentro dessa caminhada do Êxodo. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, todo esse aspecto da nuvem, da água, toda a revelação que a segunda leitura faz menção, já é uma prefiguração que era Jesus Cristo, a razão de tudo isso. E o Senhor nos fala que, diante de tudo, vendo os acontecimentos, nós olhemos tudo isso e peçamos perdão de nossos pecados, porque nós estamos tendo tempo para converter-nos. Estamos ainda vivos e estamos tendo esse carinho do Senhor, que está justamente adubando para que nós produzamos frutos no seu devido tempo. Toda essa experiência toda que nós temos em nossa vida e que nós podemos fazer um exame de consciência, quantas coisas já aconteceram na nossa vida, para que nós, meus irmãos e irmãs, possamos também anunciar e proclamar as boas notícias para as pessoas, vendo também essa transformação da nossa vida e do nosso coração. Vendo os acontecimentos, não julguemos os outros, mas peçamos o dom da contrição, da conversão de cada um de nós nessa nossa missão. A palavra de Deus muito clara com relação a isso, meus irmãos e irmãs, e nos dá esse tempo. E para isso nós somos convidados, nesse tempo da Quaresma, a celebrar a penitência. Se você ainda não o fez, temos aí os mutirões de confissões, ou confissões as mais variadas pelo Brasil afora, nosso costume, né? Ou então nas suas paróquias, nos seus horários, celebrar realmente essa misericórdia de Deus que vem até nós, perdoando nossos pecados e nos renovando a nossa vida, para que nós cheguemos renovados à Páscoa da ressurreição. Enquanto isso, demos passos concretos nesse sentido, e que esses frutos, as mudanças, né, que nós vamos transformando o nosso interior, nos faça também ter atitudes concretas externamente na questão social.
Que Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.